Paz do Senhor para todos, meus irmãos. Vamos comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de comunicar aos ouvintes que nós colocaremos no comentário dessa lição as fotos tiradas na viagem missionária da Assembleia de Deus, a 316, de Samambaia DF, em Iaciara, Goiás, nos dias 2, 3 e 4 do 12. Desse mês de novembro, ok? Então, como fotos no plano de fundo da lição, temos as fotos tiradas na missão da Assembleia de Deus, a 316, em Iaciara, Goiás. Começaremos a estudar a lição agora. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, versículo 6. Aula expositiva. Título da lição: Qualidades de Paulo como missionário. Lição de número 6, de data 11 de novembro de 2012. O texto áureo nos fala: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Verdade aplicada. Quando um homem aceita Cristo e ele se torna de fato o seu Senhor, todos os dons, bens, talentos e vida são transferidos para o reino de Deus. Introdução da lição. Em lição anterior, foi visto que a carreira espiritual de um homem que chega a atingir elevados patamares é construída com apoio de vários outros que depositaram nele a sua confiança. Serão estudadas aqui algumas das muitas qualidades que foram acumuladas com a ajuda desses obreiros, resultado de esforço próprio e de uma crescente comunhão com Cristo Jesus. Tópico número 1. Um vaso bem acabado. Paulo bem sabia da sua chamada para trabalhar entre os gentios. Na verdade, ele herdou o zelo missionário dos fariseus e demais judeus que se esforçavam para trazer para o judaísmo os pagãos. Comentário. Tópico 1.1. Um obreiro preparado. De acordo com Atos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Quando o Espírito Santo falou ao coração da igreja e à liderança onde Barnabé e Paulo estavam, ordenou que eles fossem separados para a obra previamente determinada pelo conselho divino, de acordo com Atos, capítulo 13, verso 2. Paulo já era um homem preparado por Deus para aquele momento, assim como Barnabé. Todavia, eles continuaram aprendendo no trabalho missionário, mesmo que já tivessem um conhecimento teórico com base na experiência dos fariseus proselitistas, algumas experiências anteriores e etc. Observe que ele já falava grego e latim, além do aramaico, que era a língua falada em Israel. A sua cidade romana lhe conferia ampla mobilidade em todo o Império Romano, com todos os direitos assegurados a um cidadão comum de Roma, sem contar que aprendera a fazer tendas quando mais novo. Tudo isso foi muito útil. Tópico 1.2. Um obreiro experiente. Ninguém nasce experiente em alguma coisa. Todos aprendem com os outros, pela observação e pelos próprios erros. Paulo
foi adquirindo experiência pouco a pouco na sua carreira cristã, mas de forma muito substancial pelos lugares por que passou, como nas regiões da Arábia, em Damasco, em Jerusalém, na Cilícia e agora em Antioquia da Síria, ao lado de Barnabé. Deus foi lhe preparando ao longo de sua vida, e não de uma vez, mas depois chegaram a hora de ser lançado como uma flecha polida no coração dos gentios, pela palavra de Deus. Todavia, deve-se lembrar de que sempre haverá novas situações na obra de Deus, em que as nossas experiências são insuficientes. Quando isso acontece, é porque Deus quer que seja usada a fé, e não os nossos conhecimentos anteriores. Paulo possuía uma vantagem que jamais deve ser ignorada: a presença e a revelação divina. Tópico 1.3 Um servo submisso. Nem Barnabé, nem Paulo fizeram qualquer questionamento sobre ir mundo afora ao longo do Império Romano. Em verdade, Deus já vinha trabalhando desde antes, falando, confirmando e provendo experiências para o momento devido que havia chegado ali em Antioquia. Paulo aprendeu a ouvir a voz do Senhor desde o caminho de Damasco em diante. Com esse ouvir, ele atendia prontamente como um servo, tanto para trabalhar quanto para não trabalhar, de acordo com Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Tanto para fugir de uma cidade que ficara para dar testemunho, quanto para suportar as pressões de uma perseguição por amor aos escolhidos, conforme Atos capítulo 18, versos 9 e 10, capítulo 22, versos 17 e 18. Aqui reside um grande segredo quando se aprende a atender à voz do Senhor prontamente. Ele vai falando mais e mais conosco. Tópico número 2. Um soldado valoroso. Quando Barnabé e Paulo saíram de Antioquia, sobre as ordens do Senhor, levaram como cooperador a João Marcos, com a finalidade de ele instruir sobre os rudimentos da fé aos novos convertidos e batizá-los, enquanto os missionários se dedicariam mais a pregar aos ainda não convertidos. Tópico 2.1 Um servo sofredor. Depois de Chipre, terra natal de Barnabé, Paulo assumiu a liderança da missão. Evidentemente que Paulo foi sempre o que assumiu mais riscos em prol do Evangelho, por causa do seu jeito mais ousado de falar. Em Antioquia da Pisídia, por causa da multidão que creu, Paulo foi banido da cidade, de acordo com Atos capítulo 13, versículo 20. Em Icônio, eles fugiram a tempo para não serem apedrejados, conforme Atos capítulo 14, versículo 6. Em Listra, Paulo curou a um coxo de nascença, sendo apedrejado depois pelos judeus de Antioquia e Icônio, e jogado no lixão da cidade, conforme Atos capítulo 14, verso 19. O próprio Paulo ensinava que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, conforme Atos capítulo 14, versículo 22. Os sofrimentos e humilhações foram incontáveis ao longo do seu ministério apostólico entre os gentios. Por isso, disse a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Tópico 2.2 Um missionário estrategista. O que traz vitória na guerra é uma boa estratégia, e Paulo era um ótimo estrategista na evangelização.
Ele sempre priorizava os judeus, pois estavam organizados nas cidades e tinham a sua sinagoga. Ali, eles já desenvolviam um trabalho de proselitismo ao derredor entre os gentios, o que facilitava muito para o trabalho de Paulo. Por isso, como fariseu que era, ia aos sábados nas sinagogas e pregava a todos os que estivessem lá. Tópico 2.3. Um líder adaptável. Paulo era flexível em seu método de abordagem para os judeus que falava como sendo um judeu. Ele usava a lei com os profetas, lhes relembrando as promessas de um Messias sofredor e etc. Mas para com os gentios, ele falava como se fosse gentil, de maneira que falava positivamente do Criador de todas as coisas e que enviara seu Filho, como fez em Listra. Como ele mesmo escreveu, fiz-me de escravo, de judeu, de fraco. Enfim, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, parte B. Paulo, em seus dias, enfrentava uma diversidade cultural muito grande. Porém, a mensagem do Evangelho não é privilégio de alguns, e sim para todos os povos. Assim, quando abordava as pessoas, ele procurava um ponto de contato social ou cultural que o identificasse com os seus ouvintes e eliminasse as barreiras psicológicas para aplicar o Evangelho com eficácia. Logo, fica claro que ele não chegava impondo a sua cultura ou desrespeitando as outras crenças, mas anunciava com muito tato a salvação em Jesus Cristo. Tópico número 3. Um homem resignado. A carreira de um homem é determinada pelo constante preparo e pela dedicação integral no exercício da sua escolha. Nos antigos Jogos gregos de Olímpia, que inspirou a moderna Olimpíada, era declarada uma trégua entre as cidades que se rivalizavam para que os atletas chegassem com segurança. Tais homens representavam a sua cidade de origem e no retorno eram celebrados como heróis por elas quando campeões. Paulo era, portanto, um homem tal qual um atleta no reino de Deus, que tinha em mente alcançar uma coroa que não se deterioraria. Tópico 3.1. O objetivo de Paulo. 1 Coríntios 9, verso 26, parte A. Paulo, como atleta missionário, tinha uma marca a atingir. Isso significa dedicação integral. Ele não podia se distrair com outra coisa que o afastasse de seu alvo. A sua dedicação era tão intensa que não admitia desistências, como no caso de João Marcos, que diante de Perge na Panfília, os deixou. Se bem que lá era um lugar montanhoso, arriscado e infestado de ladrões. Contudo, para Paulo, tratava-se apenas de um obstáculo a ser vencido, a fim de chegar ao seu destino. Ele tinha uma marca a atingir. Depois de apedrejado em Listra e ali dado como morto, Paulo escapou, mas em seguida levanta-se e entra na cidade novamente. Tentamos entender o que havia na mente de Paulo, para que, mesmo tomando uma surra de varas em praça pública e sendo injustamente preso, ainda assim insistia em permanecer
em Filipos, de acordo com Atos, capítulo 16, versículo 37 a 39. Posteriormente, Paulo mesmo dá uma resposta: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3 e 14. Tópico 3.2. Assim, combato não como batendo no ar. 1 Coríntios 9, 26, parte B. Os desafios de um missionário são grandiosos. Existe um combate pelo estabelecimento do reino de Deus e bem sabemos que Satanás de alguma forma contra-atacará. À medida que um obreiro vai tendo êxito, ele tentará distrair o servo de Deus consigo mesmo, fazendo-o achar-se mais santo, um escolhido de Deus e um anjo do céu na terra. Paulo não admitia perda de tempo, pois o elemento com que ele trabalha é eterno. Assim, quando ele achava que tinha terminado o seu testemunho em determinado lugar, mudava-se para outro, pois a vida é curta. O tempo passa e aquela geração, se não for evangelizada, perder-se-á. Ao mirar para as Santas Escrituras, elas são confrontadas com o elevado padrão dos primórdios evangelizadores. Tópico 3.3. Para alcançar uma coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. No Olimpíada, o descumprimento das regras implicava penalidades e até na eliminação da competição, como acontece nos nossos dias. Por outro lado, qualquer prêmio que não represente uma participação legítima não tem valor. No reino de Deus, a desclassificação é muito real, só que, às vezes, o atleta, o crente, nem percebe que foi eliminado. O sofrimento e a ingratidão no trabalho ministerial pode tornar um coração muito ressentido, insensível, e é assim que muitos, na verdade, estão fazendo a obra de Deus, imaginando que tem a aceitação dele, quando na verdade estão desclassificados há tempos, e tudo quanto fizerem não terá louvor algum diante de Deus. Noutras palavras, significa que a coroa incorruptível de justiça, imarcessível, jamais será alcançada por um desclassificado. Para evitar a desclassificação, o obreiro esmurra o próprio corpo e o reduz à escravidão, para que ao evangelizar a outros não seja desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. É desse homem que estamos falando. Paulo assim o fez. Conclusão. Ele foi um vaso escolhido para levar o nome de Cristo, um soldado valoroso, um estrategista no reino, um fazedor de tendas, um plantador de igrejas, um homem que trouxe no corpo as marcas de Cristo. O que fez a diferença na vida de Paulo foi o preparo constante e a dedicação intensa. Os mesmos princípios que, se levados a efeito, trarão impacto também ao nosso trabalho. A paz do Senhor, meus irmãos. Temos aqui as fotos das crianças que estavam felizes após a obra social em Iaciara. A todos vocês que ficaram lá, Jesus os ama muito. Amém.